Uma pesquisa apontou redução de 40% das ações por assédio sexual no trabalho em todo o Brasil este ano em relação a 2018. De janeiro até agora, as indenizações já somam quase 50 milhões de reais. É no ambiente de trabalho que todos os anos milhares de pessoas se tornam vítimas do assédio sexual. Um crime muitas vezes sem testemunhas, cometido na maioria dos casos por superior hierárquico. E é justamente pela dificuldade de comprovar a situação e por medo de perder o emprego que é comum as pessoas se calarem. Ainda assim, muitas vítimas decidem enfrentar o problema e fazer a denúncia. Uma pesquisa feita por uma empresa de análise de dados mostra que apenas em 2018, quase 1.500 ações relacionadas a assédio sexual no trabalho foram concluídas no Brasil, gerando 127 milhões de reais em indenizações. Até agosto deste ano, já foram quase 700 ações e 49 milhões de reais pagos em indenizações. Em uma comparação mês a mês com 2018, os números deste ano são considerados menores. A redução é de aproximadamente 40%. Provavelmente impactada aí pela reforma trabalhista, não significa que não tem um volume de processo ainda que representam e que nós devemos ter uma atenção especial sobre o assunto. Pelo contrário, é um assunto que merece muito debate, que merece que seja debatido de uma forma bem inteligente. A mesma pesquisa também identificou as áreas onde há mais casos de assédio. A maior quantidade foi registrada em restaurantes e atividades de teleatendimento. De olho na prevenção, a Organização Internacional do Trabalho adotou um tratado que define o assédio como práticas que visam, se aproximam ou resultam de prejuízos sexuais, físicos, psicológicos ou econômicos. Esta advogada ressalta que as empresas precisam adotar ações de combate ao assédio sexual e que as vítimas devem denunciar o crime. Primeiro, ela deve buscar reunir provas. Guardar um e-mail, guardar um bilhete, muitas vezes até filmar o ambiente de trabalho, aquele momento que ela está sendo assediada. Porque tudo isso vai ajudá-la, no decorrer do processo, a comprovar efetivamente que houve o assédio sexual. Não é apenas uma importunação, o assédio sexual é crime e é praticado no ambiente de trabalho. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Renata Coelho. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Bom, nós vimos na reportagem que houve uma redução em relação aos casos de assédio sexual. A que a senhora atribui isso? A reforma trabalhista pode ter trazido esse impacto? Sim, é importante dizer no primeiro lugar que nós já temos muito menos demandas, ações judicializadas do que casos concretos de assédio sexual. Uma prova disso é que o número de ações judiciais é sempre muito inferior ao número de denúncias que o Ministério Público do Trabalho recebe todos os anos. A reforma trabalhista pode sim ter impactado, mas a reforma ainda é muito recente, são menos de 2 anos de vigência, para que nós tenhamos estatísticas confiáveis para dizer que a reforma foi determinante. Eu apontaria aí como fatores dessa redução os baixos valores das indenizações trabalhistas. Então, às vezes, as ações levam 2, 3, 4 anos, se não forem a um tribunal superior, para as indenizações variarem de 5, 10 mil reais, né? A dificuldade da prova, a doutrina conservadora ainda do processo brasileiro, de que o ônus da prova recai sempre sobre quem demanda, quem propõe a ação. E para as questões de danos invisíveis, de relações de trabalho, de danos imateriais, essa dificuldade de prova é um desestímulo à judicialização. Muitas vezes a vítima é revitimizada, é desacreditada nas questões de assédio sexual. A reforma ela vem aí dentro desse contexto de ônus da prova, de valor baixo, estabelecendo novas despesas ao trabalhador que antes não existiam no processo. A dificuldade maior de uma assistência jurídica gratuita, o pagamento de custas se a ação não for totalmente procedente, né? O pagamento de honorários da parte vencida, isso sim pode ser um fator de desestímulo da judicialização. Doutora, o assédio no ambiente de trabalho ele pode ser claro e até facilita a prova. Por conta disso, muitas vezes ele acontece fora do ambiente de trabalho, mas ainda assim pode ser caracterizado? Isso. As práticas de assédio, elas vão sendo aperfeiçoadas de modo a se tornarem cada vez mais complexas, mais fluidas. Como os ambientes de trabalho hoje têm celular, câmeras, muitas vezes o assédio é praticado no contexto do trabalho, mas fora do local de trabalho.
ainda assim é assédio sexual. Ou seja, se ele estiver permeado por um contexto de trabalho, ele acontecer por conta de uma relação de trabalho, é assédio sexual no trabalho, ainda que seja no horário de refeição, no deslocamento, num evento, numa confraternização de fim de ano. E aí algumas profissões como aeronautas, como atletas, como publicitários, que viajam muito, que se ausentam muito do local de trabalho, estão mais sujeitas a esse assédio. Doutora, e qual o papel das empresas no combate ao assédio? Então, pelas nossas normas constitucionais, a empresa tem dever e obrigação de manter um ambiente de trabalho sadio e seguro. E saúde não é só saúde física, é saúde emocional, psicossocial, é saúde mental. Então, a empresa tem responsabilidade por todos os episódios de assédio que acontecem, seja aqueles em que ela estimula, seja aqueles em que ela se omitiu, em que ela não atuou. Então, a empresa precisa adotar sempre medidas preventivas, educativas, treinamento, principalmente para gestores, para altos níveis hierárquicos, campanhas. Precisa também sempre punir veementemente, investigar e punir cada situação concreta, porque a punição do caso concreto ela também tem um efeito pedagógico para os casos futuros. Ok, doutora Renata Coelho, procuradora do Trabalho, mais uma vez agradeço pela participação. Obrigado. Obrigada.